Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede. Com vocês, o professor Marcelo Martins, dando sequência ao nosso conteúdo programático. Na última aula, nós tratamos a respeito do trabalho de uma força constante e hoje nós falaremos a respeito do trabalho de uma força variável e, complementando esse tópico, na sequência falaremos da potência mecânica. Então, vamos lá. Lembrando que o trabalho de uma força variável acontecerá quando uma força agir sobre um corpo ao longo do seu deslocamento e ela for alterando de valor. Na maioria dos casos, a gente vai representar essa força por meio de uma formalização gráfica. Então, a forma gráfica com que eu irei representar a distribuição de força ao longo do trajeto. Então, pessoal, tendo a força em função do deslocamento, da posição x1, como sendo destacado aqui a x2, digamos que no gráfico apareceu uma figura lá. Seja qual for a figura representada no gráfico, você calculando a área deste gráfico, você estará calculando o trabalho que a força realizou para poder mover o corpo ao longo do trajeto. Vejamos como isso pode ser cobrado. Bem, questão número 1 diz assim, as figuras representam a força aplicada por um corpo na direção do seu deslocamento. Determinar, em cada caso, o trabalho realizado pela força para deslocar o corpo 5 metros. Observe que o primeiro caso aqui, a letra A, tem uma força que varia de 0 a 10 newton no deslocamento de 0 a 5 metros. Como é que eu vou calcular, então, o trabalho? Basta eu avaliar a representação gráfica aqui, como sendo um triângulo que foi formado. Então, como a gente já sabe que a figura que foi formada é um triângulo, e para calcular esse trabalho, basta calcular a área desse triângulo. Lembrando que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Como a base vale 5 e a altura vale 10, dividido por 2, esse trabalho vai ser igual a quanto? 50 dividido por 2 será igual a 25 joules. Muito simples, vendo como as questões caem envolvendo o trabalho de uma força variável. Outra situação, apesar da força não ser variável, observa que a força permaneceu com o valor 20 de 0 a 5 metros de deslocamento. Mas mesmo não sendo uma força variável, eu representei essa força no deslocamento por meio de um gráfico. Eu também posso calcular a área do gráfico e a área do gráfico também vai dar o trabalho realizado. Podemos fazer essa questão de duas maneiras. Posso pegar a força e multiplicar pelo deslocamento. A força seria 20 e o deslocamento 5, dando um total de quanto? 100 joules. Ou eu poderia calcular esse trabalho pela própria área do gráfico. Como a área do gráfico é base vezes a altura, porque é a área de um retângulo, sendo assim a base seria 5 e a altura 20, logo o valor final daria exatamente igual a gente fazendo pela equação que a gente já sabe do trabalho, tá bom? E mais um exercício mostrando que a força vem de 30 newton para 0 no deslocamento de 0 a 5 metros. Então, note que aqui nós temos sim uma variação e uma diminuição da força. Como é que ficaria o trabalho neste caso? Bastaria eu calcular a área desse triângulo. Então, o trabalho é igual à área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. A base vale 5, a altura vale 30 dividido por 2. Então, feito esta conta, vai ficar quanto? 5 vezes 30, 150 dividido por 2, 75 joules de energia, ou 75 joules de trabalho realizado. Então, mostramos aqui alguns casos envolvendo trabalho de uma força variável, ou seja, 2 casos
sendo que num desses casos aconteceu uma situação onde o trabalho ele foi de uma força constante, a gente pôde calcular ele de duas maneiras. Marcelo, se porventura eu tiver uma área que esteja abaixo do zero, se porventura você tiver uma situação onde a figura representada da força em função de deslocamento esteja formada, por exemplo, aqui para baixo, gente, aí você deve calcular a área, lembrando que nesse caso, o trabalho dessa força deve ser negativo, porque a força vai estar se opondo ao próprio deslocamento, tá bom? Ela é uma força negativa, então a gente sabe que a força, quando é negativa, ela acaba se opondo ao próprio deslocamento, tá? E isso tem que ser levado, sim, em consideração, mesmo se tratando de uma área. Você calcula a área naturalmente, porém, o valor você atribui como sendo negativo, por se tratar de uma força que se opõe ao deslocamento. Gente, já o trabalho da força elástica, eu quero destacar aqui que a força elástica, ela é sim uma força variável. Por isso que eu coloquei a força elástica nesse tópico. Observa que ao aplicar uma força para distender uma mola, a força elástica entra em ação de forma que essa força elástica, ela vai de 0 até um valor x, e tendo aqui, digamos, um valor máximo de força. Observa então que eu formei um triângulo. E o triângulo nada mais é do que a base vezes a altura dividido por 2 como área. Se o trabalho é igual à área do triângulo, vai ficar a base, que é x, vezes a altura, que é kx, dividido por 2, como eu tenho o x vezes x quadrado, logo o trabalho da força elástica pode ser resumido como sendo kx quadrado sobre 2, mas só para lembrar que ele acabou vindo desta área, tá bom? Então, o trabalho da força elástica pode ser quantificado como sendo a constante elástica da mola vezes a deformação ao quadrado dividido por 2. Como é que cobra isso? Exercício 2. Uma mola tem constante elástica, que é um valor fixo, ó, 10 Nm por metro, e está sem deformação. Calcule o trabalho da força elástica no deslocamento de 0 a 20 centímetros. Lembrando que 20 centímetros é 0,2 metros. Então, o trabalho por ser igual a k, x quadrado sobre 2, o k a gente sabe que vale 10, o x vale 0,2 ao quadrado sobre 2. Gente, muito simples, ó. 0,2 ao quadrado dá 0,04. Se você multiplicar com 10, daria 0,4 e dividido por 2, nós teríamos que o valor final seria de 0,2 joule. Então, 2 décimos do joule. Então, questão número 2, está aí muito simples a aplicação, né, muito direta, colocando então aqui uma situação de trabalho de uma força elástica. Já a potência, ela pode ser destacada como sendo de duas formas na mecânica, tá, gente? Nós temos uma potência mecânica que pode ser medida de forma média, como sendo o trabalho total dividido pelo tempo, e nós podemos ter uma potência instantânea, como sendo o resultado da força vezes a velocidade. Lembrando que tanto a força quanto a velocidade são forças e velocidade instantâneas atuantes no corpo. Bem, como a potência é definida como sendo o trabalho total pelo tempo, a unidade de potência vai ser o watt. Mas para que esteja em watt, não vai confundir o watt com o trabalho, gente, tá? O trabalho ele é medido em joule do sistema internacional e o tempo é medido em segundo. Isso quer dizer que 1 watt equivale a 1 joule por 1 segundo, tá bom? Então, caso eu tenha que realizar uma tarefa, por exemplo, aqui, elevando um corpo de uma certa altura, quanto tempo eu fiz esse procedimento e quanto trabalho eu realizei aplicando força para poder ele chegar até uma altura H? Então, você mediria a potência média. Já a potência instantânea, ela é medida como sendo o produto da força e a velocidade
no instante que você quer realizar a medida. Então, ou seja, é uma medida instantânea de potência. Outras unidades de potência é importante a gente destacar, como o CV e o HP, que é o cavalo-vapor, CV, que equivale em watts 735 watts, e horsepower, que é o chamado HP, que vale 746 watts. Ambos são comuns de serem encontrados, tá, na verificação de potência em motores, tá, no funcionamento de motor. Então é muito importante que os dois são bastante empregados em situações reais. Bem, questão número 3 diz assim, para a gente poder ter uma noção de como pode se cobrar isso. O motor, ele tem uma potência de 75 kW. O quilo, só para lembrar, vale 1000. Impulsiona um carro por 30 minutos. O que é isso aqui? Isso aqui é o tempo, tá? Determine o trabalho realizado pela força motora em kWh. É o trabalho, então energia, kWh, e em joule. Pessoal, eu vou calcular primeiramente em kWh, porque é muito mais simples, Para calcular o trabalho, lembrando que a potência é o trabalho dividido pelo tempo, tá? Então, a gente pode concluir que o trabalho, basta pegar o tempo e passar multiplicando com a potência. Acaba sendo potência vezes o tempo. Como a potência já está em kilowatt, eu vou deixar como está. Vai ficar 75 kilowatt. Tá bom? E o tempo é 30 minutos, que vale quanto? Meia hora. 30 minutos é meia hora. Então, eu posso multiplicar aqui com 0,5, lembrando que ele está em hora. Logo, o trabalho que a gente vai poder obter será de 75 vezes 0,5, que é o mesmo que divide por 2, né, gente? Então, a gente vai ter um trabalho final que é de 37,5 kW, que já estava dessa forma a potência, por hora. Nesse caso, a gente transformou o tempo para hora, que vale 0,5 hora neste caso. Bem, para calcular o trabalho em joule, a condição é que a potência esteja em watt e o tempo tem que estar em segundo. Então, o cálculo é a mesma coisa, vai ficar potência vezes o tempo, porém, a potência tem que estar em watt. Como eu tenho 75 kW e o quilo vale 1000, então, no total, eu terei 75.000 watts. E o tempo é meia hora, que é 30 minutos, né? 30 minutos é 30 vezes 60 segundos, Se você pegar 30 vezes 60 segundos, você vai ter um total de 1.800 segundos. Então, você vai pegar esse valor e multiplicar ele por 1.800. Então, efetuando o produto aqui, 1.800 vezes 75.000, o valor encontrado será de 135 e 6 zeros. 6 zeros aqui, tá? Então, daria, nesse caso, 135 milhões de joule. Então, por isso que o quilowatt-hora, ele é uma unidade de medida que tem uma escala, comparado com o joule, muito grande. Isso permite resumir os nossos resultados. Por isso que a Companhia de Energia Elétrica utiliza a medida em quilowatt-hora para a energia elétrica, né? Ao invés do joule, que seria o sistema internacional. Porque a gente nota que 135 mil joule, por exemplo, vale 37,5 kWh. Então, a gente percebe um resumo, né, na própria, né, conjuntura dos números aqui representados. Então, a escala faz toda a diferença na hora de propagar um valor pequeno ou um valor relativamente grande. Bem, e uma última questão para a gente poder ver, né, como é que cai isso em exames, eu coloquei assim, a velocidade de um veículo vale 54 km por hora. Lembrando que se eu quiser esse valor em metros por segundo, basta dividir por 3,6
Eu já vou tirar esse valor como sendo 15 metros por segundo, quando a potência do seu motor vale 10 HP, sendo que 1 HP ele pediu para eu usar 7,5 10 ao quadrado do watt, ou seja, eu tenho 10 HP, isso aqui vale 10 vezes 7,5 10 ao quadrado. Total, eu tenho 7,5 10 elevado à terceira watt. Então, 10 HP daria 7.500 watt ou 7,5 10 à terceira watt. Então, a força que o motor exerce sobre o veículo vale em newton quanto? Gente, como nós vimos, a potência pode também ser calculada de forma instantânea, como sendo a força vezes a velocidade. Se o nosso interesse é calcular a força, basta passar a velocidade dividindo. Então, vai ficar potência dividido pela velocidade. Como a potência vale 7,5 10 à terceira, e a velocidade já está em metros por segundo, vale quanto? Vale 15 metros por segundo. Logo, ao fazer essa divisão, eu vou pegar um 10 daqui para cá, ó. Aí vai ficar 75 10 ao quadrado por 15, pronto. Aí acaba dando um número bem inteiro, né, gente? Porque 75 dividido por 15, esse valor vai dar 5, ó. E vai ficar 10 ao quadrado e o valor final, newton, porque trata-se de uma força. E como ele quer o valor em newton, a alternativa correta seria a letra B de bola. Com isso, a gente entregou mais um conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham curtido a aula. Não esquece de seguir o nosso Instagram. Lá vocês vão poder adquirir materiais como resumo, mapa mentais, exercício resolvido. Então vai lá, curte e também torne-se um seguidor. Não deixe de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante, isso ajuda na propagação dessa mensagem e dá aquele like legal em cima de nossas aulas. Gente, então a gente vai ficar por aqui e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.